Então, a ideia é a gente compreender que a tomografia, o Scheimpflug, ele consegue ver justamente o que é irregular na minha córnea total, tá? Bom, em relação ao astigmatismo posterior, nós somos a mestre do astigmatismo posterior, a doutora Bruna, mas é só para mostrar para vocês uma coisa que eu acho que às vezes fica pouco claro, tá? Para quem não tem familiaridade com os tomógrafos, tá? Que o que eu costumo dizer, na verdade, é que o astigmatismo anterior é a primeira coisa que você vai olhar logicamente, e é ele que vai fazer toda a diferença na sua decisão em lente tórica, qualquer coisa. Mas olhar o astigmatismo posterior hoje é imprescindível, não tem, se você quiser quiser ter precisão no seu resultado biométrico, você precisa de fato olhar o astigmatismo posterior. E aí nessa parte aqui da aula eu tenho toda a explicação em relação ao astigmatismo posterior e tudo, mas para ficar breve, a minha intenção é vocês de fato olharem a esferotometria, olharem se aquele astigmatismo é regular, se ele é simétrico, se pensar todo esse raciocínio, mas entender que o astigmatismo posterior está mais fácil do que a gente imagina. Quando você olha aqui na tomografia, ele está aqui. É que quase ninguém olha para ele, tá? Aqui em cima são os dados da córnea anterior. E aqui já estão os dados da córnea posterior. Mesmo nesse mapa que é o tradicional, que a gente recebe printado lá no consultório, nós temos informação do astigmatismo posterior. Na verdade, o que é a ideia aqui, né? Nós temos várias maneiras de analisar astigmatismo. Dentro do Pentacam, por exemplo, dentro do display do Cataract Pre-Op Display, a gente consegue ver o astigmatismo total verdadeiro, que seria a soma desse anterior com o posterior. Mas tentando resumir e facilitar, eu trouxe uma coisa que eu acho muito legal, eu estou dentro da calculadora de Barrett, que a maioria de vocês agora que colocam lente histórica tem preferido, porque de fato é uma calculadora muito precisa, mas a gente tem uma maneira aqui de calcular na biometria o astigmatismo posterior, né, posterior corneal astigmatism, o predicted e o measured, né? O predicted é baseado em todos aqueles estudos de Douglas Koch, falando tudo sobre a relação da córnea anterior com a posterior, do astigmatismo a favor da regra, sabendo que na córnea posterior a gente também tem um a favor da regra que vai ter um valor menor por ser uma lente negativa, né? E ao contra-regra que, na verdade, a gente precisa ser mais agressivo e colocar lentes com toricidade mais importante. Mas, resumindo e querendo ser mais prático, é um vídeo de eu mostrando aqui para vocês, né? Se eu eventualmente optar pelo measured, ou seja, o aparelho medido, eu vou entrar nessa tela aqui na minha Toric Calculator e eu vou parar para vocês darem uma olhadinha. Todos esses devices que estão descritos aqui têm a possibilidade de medir a córnea posterior. E aí eu posso escolher tanto o IOMaster 700, né? O Pentacam, que aí a tecnologia é o OCT, mas as tecnologias de Scheimpflug, outras tecnologias de OCT, todas elas conseguem medir a córnea posterior. Então, se eu tiver esse valor, eventualmente eu posso colocar. Uma dica interessante que a gente tem observado nos congressos e nas palestras em relação à biometria é que para aqueles pacientes que têm astigmatismo regular e simétrico, o predicted PCA, que é baseado nos estudos que a gente conversou há pouco, eles são suficientes. Mas para córneas alteradas, córneas com cirurgias prévias, ou cicatrizes, ou ceratocone, medir de verdade, né? Fazer a medida, se você tem um aparelho que faz a medida da córnea posterior, é muito interessante. E aí, aqui, ó, continuando o vídeo, eu coloquei, por exemplo, o Galilei, tá? E aí eu vou usar justamente aquela informação que está escrita lá para mim naquele box, tá? Eu vou colocar qual que é o meu astigmatismo e o meu eixo, tanto do flex quanto do steep meridian, e eu vou estar usando a informação do measured PCA, que é o astigmatismo medido. Então, tá mais fácil do que a gente imagina para conseguir usar o mais assim avançado em termos de tecnologia e biometria, tá bom? Muito bem. Aqui também um assunto que também já está bem batido, mas para algumas pessoas ainda tem dúvida, tá bom? Basicamente, eu vou falar um pouquinho de aberração esférica para vocês. Para a gente que faz refrativa, isso é muito... assim, fica muito claro, né? Mas para o cirurgião de catarata, às vezes fica com muita dificuldade. E aí vê um polinômio de Zerner que fica desesperado, fala, meu Deus, também não sei por onde começar. Mas o meu objetivo aqui é simplificar, tá?
Então, basicamente, o que eu costumo dizer é que o tilt é inerente a qualquer sistema óptico, então esquece ele para lá. Aqui em cima tá o defocus e a minha miopia e hipermetropia, e aqui é o astigmatismo. Então, aqui em cima do iceberg, que é a minha analogia, é o meu óculos. E embaixo, tá, é o que é irregular, o que é alterado, tá? O que é aberrado. Então, a ideia é a gente compreender que a tomografia, o Scheimpflug, ele consegue ver justamente o que é irregular na minha córnea total, tá? Muito bem. A aberração esférica é essa daqui, ó. Quanto mais no centro da pirâmide para cima, mais importante é. Então, a aberração esférica é uma aberração de quarta ordem. E ela é muito significativa, sim, na minha qualidade visual. Mas entendam que para eu considerá-la, obviamente, eu preciso que o meu defoco seja zero. Ou seja, a minha programação de biometria tem que ser plano, eu tenho que acertar meu target para ir falar no benefício teórico de endereçar a aberração esférica. E quando você entra dentro do Pentacam, tem várias maneiras de você saber a aberração esférica total da córnea, tá? Aqui é uma das maneiras, tá? Esse aqui é o Zernike Analysis, que é a destrinchar o polinômio de Zernike. Eu preciso entrar nessa tela, uma das maneiras de eu achar, mas só para vocês terem uma ideia, olha a aberração esférica aqui, ó, bonitinha, tá? Aqui, ó, esse círculo menor. Eu tenho uma aberração esférica altamente negativa, tá? Quando eu tenho uma aberração esférica altamente negativa, eu sei que eu tenho uma córnea prolada, tá? Então, a minha córnea prolada, ela realmente tem uma aberração esférica negativa muito importante. A minha córnea normal, tá? Ela tem uma aberração esférica próxima de 0 a 0,3, mais ou menos. E quando eu tenho uma córnea oblada, eu tenho o contrário, eu tenho uma aberração esférica altamente positiva, tá? Ou tendendo para positiva. Então, quando o mercado fornece para a gente as diferentes lentes disponíveis, né? E surgiu a comercialização da lente asférica, que nada mais é, né? Foquem aqui, ó, na lente asférica, uma lente de aberração esférica negativa, entendam que ela só é boa para quem de fato vai precisar negativar vai precisar anular essa aberração. Então, só para vocês verem um exemplo aqui, tá? De uma maneira geral, eu só vou usar as lentes asféricas, que tem aberração esférica negativa, quando eu tiver córneas com aberração esférica positiva. E quais são essas córneas? As córneas normais e obladas. Então, um exemplo aqui é uma córnea altamente oblada, que foi operada de LASIK, e eu vou usar uma lente asférica com aberração esférica negativa. Por quê? Porque de base a minha aberração esférica é positiva. Vou voltar aqui só para vocês, para quem não perdeu. Então, pensem, córneas obladas, eu tenho aberração esférica positiva. Então, eu tenho o benefício de colocar uma lente com aberração esférica negativa. Tudo bem? Então, quanto menos aberração eu deixar, em teoria, vai ser melhor para esse meu paciente, com discussões, tá? E também aí a gente entra no tema difícil. Aqui mostrando aquele slide era no Galilei, tá, gente? Então, esse aqui é a mesma análise de Zernike, só que dentro da tela do Galilei. E aqui, quando eu uso o Pentacam, essa mesma análise de Zernike, uma córnea altamente prolada, ou seja, um baita de um ceratocone aqui, o que eu vou ter, que eu já tinha mostrado aqui para vocês, uma aberração esférica altamente negativa. Tem sentido eu escolher uma lente de aberração esférica negativa para uma córnea prolada? Não. Então, eu acabo escolhendo uma lente esférica mesmo. Apesar de que eu vou ter dificuldade de deixar esse paciente plano de qualquer maneira. A Bruna vai ensinar mais pra gente no webinar dela de biometria e ceratocone em breve. Não percam, nem eu quero perder. Então, de fato, a gente vai ter que chamar atenção que nem todo mundo... É importante, sim, olhar para isso para determinar. E tem outros lugares pra gente ver aberração esférica, não só aqui, tá bom?